Olá, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de artista plástico, desenhista e ilustrador. Bom, gente, queria dar as boas-vindas para quem está chegando aqui, de repente está vindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se gostar do conteúdo desses vídeos, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Acho super importante quando vocês deixam seus feedbacks, né, dizendo o que vocês estão achando dos vídeos, o que tá legal. De repente é um assunto que vocês acham que está legal. Anteriormente eu estava abordando a questão do desenho, né, o desenho como uma forma de expressão, desenho como um meio de expressão, de uma forma de expressão, de comunicação. Eu acho muito importante essa questão do desenho, como eu sempre falo, o desenho é algo inerente do ser humano. O ser humano já desenha desde os primórdios, né? Desde os primórdios até hoje em dia, já dizia a música, né? Com certeza, desde os primórdios até hoje em dia, o ser humano desenha, se expressa através do desenho, da arte, né? Lá na arte rupestre, na parede das cavernas. Eu resolvi dar um tempinho, eu vou voltar com os desenhos novamente, né? Mas eu queria abordar outras questões, outras temáticas, porque atualmente eu estou desde trabalhando com Fundamental 1, né? Que são as crianças de primeiro ao quinto ano, e eu também estou trabalhando com o pessoal do EJA, né? Com educação para jovens e adultos, né? E com o pessoal do EJA, eu estou trabalhando a questão do Frederic Douglass, né? E eu falo um pouco da Bienal de Arte de São Paulo, porque no dia 15, que foi Dia dos Professores, a Prefeitura de Santos disponibilizou um ônibus, né, para professores, equipe, né, para poder ir até a 34ª Bienal de Artes de São Paulo. Acho interessante que a Bienal de Artes está fazendo já 70 anos. A primeira Bienal de Artes foi em 1951, né, no século passado, né? Então a Bienal aí já faz 70 anos aí que a Bienal está existindo, né? Já vem acontecendo, né? Como o próprio nome fala que é uma Bienal, então ela acontece de 2 em 2 anos. Então a próxima Bienal em 2023, a próxima Bienal, vamos ver o que a gente pode esperar da próxima Bienal. Mas por enquanto vamos falar da 34ª Bienal de Arte de São Paulo, que está acontecendo lá no Parque do Ibirapuera, lá do Pavilhão de Artes, lá no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Bom, gente, já fazia algum tempo que eu já ia numa Bienal. Eu achei muito interessante, muito legal essa oportunidade. Quando eu vi essa oportunidade de poder, eu realmente abracei aí, fui para São Paulo. Foi bem legal, queria dizer que vale muito, 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 realmente muito a pena ir até a Bienal de Artes. Para quem foi na Bienal do Vazio, né, que tinha muitos espaços vazios, esse ano tem todos os pavilhões, todos os andares, tem obras muito interessantes, vale muito a pena ir até lá. E acho interessante assim, né, a gente já vai pela própria temática, o próprio tema da Bienal de Arte desse ano, que é Faz Escuro, Mas Eu Canto. E aí eu fui pesquisar um pouquinho ali, né, e na verdade essa é um trecho de um poema do Tiago de Melo. Em 1965, Tiago de Melo, o poeta Tiago amazonense, né, ele fez uma poesia, e ali é um dos trechos que ele fala: faz escuro eu canto porque o amanhã vai chegar. E dá para perceber que naquele momento que ele escreveu aquela poesia, da intenção, como ele é amazonense, de repente falar um pouco da Amazônia, falar um pouco das problemáticas que já acontecia ali. E eu percebo que aí ele faz o poema, e a cantora Nara Leão, ela também vai pegar essa poesia, e ela também vai musicar essa poesia, né? Eu só acho que muda um pouco talvez a intenção, né? Talvez ali o poeta talvez estivesse levando um pouco mais para o lado das problemáticas, né? Da natureza, do meio ambiente, e a Nara Leão, como estava de repente num contexto ali de ditadura, trazendo mais essa questão dos problemas sociais, porque esse título ele diz muito, porque algumas pessoas estão falando que é a Bienal do Índio, né? Mas eu vejo que é a Bienal onde ela está abordando problemas sociais, questão de políticas sociais, meio política no seu sentido original, né? A política no sentido de problemas sociais, aquilo que nós temos de problemáticas hoje, e o que nós podemos fazer, o que a arte pode fazer, pode contribuir para falar, para talvez trazer uma abordagem nas nossas problemáticas sociais. Então, está muito em evidência as questões de problemas sociais voltados ao índio, né? Por isso como as pessoas estão falando que é a Bienal do Índio, mas também muitas questões da problemática, questão do
do negro, das problemáticas da pobreza, da miséria, fome, questões as próprias problemáticas até da própria educação no nosso país. Então, é uma Bienal que ela vem para trazer, pelo menos esse é o meu olhar, né? Acho que cada pessoa que for até a Bienal vai ter um olhar, vai ter uma leitura, mas para mim, como sempre como artista, eu sempre busquei essa questão da arte como uma ferramenta de questionadora, uma forma até meio de um engajamento político e social. Sempre as minhas obras, como artista plástico, sempre nas minhas obras eu sempre tentei trazer essas questões das problemáticas sociais, dos problemas sociais. Então eu sempre utilizei a arte como uma ferramenta justamente para falar, para dialogar, para apontar, para falar. E eu senti muito isso dentro da própria Bienal, que a Bienal trouxe justamente essas questões de trazer a arte como uma forma, como um meio de comunicação, de contestação, de diálogo, e acho que é um local de diálogo, assim. Então está muito presente essas questões das problemáticas sociais dentro da Bienal de Artes. Então, realmente vale muito a pena para quem foi, teve um olhar aí, para quem ainda não foi, eu recomendo ir. Mas eu recomendo ir com bastante tempo, porque eu cheguei lá por volta de umas 10, 11 horas, saí de lá por volta de umas 3 horas, e com horário de ônibus e tal. Não consegui ver tudo, é muita coisa, eu não consegui ver, eu dei preferência a algumas obras ali, a questão dos vídeos, eu não consegui ver a parte da parte dos vídeos, eu não consegui ver tudo. E acabei olhando mais algumas obras ali, dando um olhar geral, mas assim, eu não consegui ver tudo, então eu recomendo quem for até a Bienal de Arte desse ano, vá com o tempo. Então tenta chegar, aquela coisa de você chegar cedo e ir embora um pouquinho mais tarde, porque realmente, se você realmente quiser aproveitar, ou então quem está em São Paulo, quem tiver oportunidade, de repente ir mais de uma vez, né? Ou se pudesse, eu iria mais uma vez para poder olhar com mais calma, né? Mas quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, vá para a Bienal com tempo realmente para ir, olhar, ler, olhar naquelas partes onde você vê as videoartes, porque as videoartes, como eu falei, eu não consegui ver, né? Eu procurei os outros meios, outras formas ali, mas eu não consegui olhar tudo, porque realmente tem muita coisa e bastante coisa é interessante. Uma coisa que eu achei muito interessante, que aí foi que eu trouxe para as minhas aulas do EJA, né? Foi que eu conheci um cidadão ilustre que é o Frederick Douglass, né? E é interessante para quem for na Bienal de Artes, a Bienal disponibiliza esse material educativo de graça, só você ir lá, logo quando você entrar na Bienal tem um pessoalzinho que fica ali sentando, tem alguns educadores, aí você vai lá, assina o seu nome, deixa os seus dados ali, eles disponibilizam esse material educativo que esse é o Frederick Douglass. Eu não conheci o Frederick Douglass, né? Eu queria até falar que foi muito certeiro. Acho que o tema da Bienal diz muito do que a Bienal tem como proposta, e a capa do material educativo já diz muito do que é a Bienal, do que a Bienal traz como proposta, e eu achei que a capa, trazer o Frederick Douglass na capa do material educativo, achei perfeito. Até queria agradecer, dar os parabéns aí para a Bienal, porque essa capa é perfeita pelo que a Bienal quer dizer, pelo que a Bienal quer dialogar, o que a Bienal quer trazer como proposta. E para quem já foi lá, para quem conhece o Frederick Douglass, a história do Frederick Douglass, para quem foi até lá, porque o Frederick Douglass, ele, para quem não conhece, né, eu não conhecia, né, ele não é artista, ele não era fotógrafo, né, ele era escritor, estadista, era uma pessoa à frente do tempo dele, e ele foi a pessoa mais fotografada do século XIX, justamente quando a fotografia foi inventada. Essa pessoa, Frederick Douglass, foi o cara mais fotografado do século XIX. E é algo que eu não sabia, e a grande questão é por que a maior parte das pessoas nem conhece Frederick Douglass, né? Ou nem sabe que ele foi uma das pessoas mais fotografadas do século XIX, e até deixar aí umas dúvidas, né? Por que na minha opinião, Frederick Douglass está aqui, nesta capa? Por que eu achei que foi tão perfeito a imagem dele na capa da Bienal? Porque para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um vídeo só falando do Frederick Douglass. Eu queria primeiro fazer um vídeo falando um pouco da Bienal, trazendo um pouco do meu olhar, do que eu achei, que realmente achei que uma Bienal bem legal, assim, para você que nem eu falei, vá com calma, para ver questões assim, as obras, né, tem
falar um pouco do Frederick Douglass, né, porque a vida dele tá voltando a essas questões da escravidão. Tem um dos pavilhões que tem não é corrente, uma âncora, tem uma âncora gigantesca, acho que a âncora tem o meu tamanho, então fala um pouco dessa questão do navio negreiro e tá amarrado assim, meu, é muito legal. Queria até agradecer ao Thiago, que eu também, não o Thiago Poeta, o Thiago professor também, que eu encontrei lá, foi bem bacana ter encontrado, a gente pôde conversar, trocar ideia, foi um processo bem legal, então quem não for na Bienal, vá, vai ser uma experiência bem legal para você alimentar suas ideias e principalmente também poder compartilhar o conteúdo da Bienal com os seus alunos. Então, eu vou praticamente fazer 3 vídeos falando da Bienal do modo geral, falar do Frederick Douglass e como está sendo essa experiência de trazer um pouco da Bienal para minhas aulas, trazer um pouco da história do Frederick Douglass e como está sendo esses desdobramentos. Então, eu vou fazer praticamente para os vídeos não ficarem muito longos, né? Eu pretendo fazer 3 vídeos, Bienal, Frederick Douglass, um pouco da história dele, do porquê que achei tão interessante ele estar na capa do Educativo e falar um pouco de como está sendo a minha experiência do Frederick Douglass nas minhas aulas com o pessoal do EJA, do pessoal mais dos jovens e os adultos, esse pessoalzinho. Então, gente, gostou? Deixe seu comentário, dê seu feedback, deixe seu like e aí vamos aí pros próximos vídeos, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.